para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui no Estúdio Sigma, com Anápolis em Debate a partir de agora, para discutir os principais temas de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Aqui você é a nossa voz, participa e interage aqui conosco, podendo mandar mensagem aqui nessa primeira parte do programa e interagir conosco até logo mais. Comigo, a bancada mais completa, capacitada e inteligente dos analistas políticos da cidade de Anápolis. Deixa eu cumprimentar aqui o nosso camisa 10, que após um longo período de negociação... Duríssima negociação, né? Duríssima negociação, né? Tivemos que pagar uma luva alta aí, porque camisa 10 tá difícil, né? Fechou nas duas coxinhas e a tubaína ou foi... Foi mais ou menos por aí, né? Depois que o Vasco trouxe o francês lá, ele começou a subir o passe, o Payet, né? Ele falou, não, camisa 10 tá difícil mesmo no Brasil. Doutor Fabrício Souza, bom dia, muito bem-vindo ao Anápolis em Debate, agora em podcast. Bom dia, Nilson Souza, um prazer muito grande. Bom dia ao líder Wesley Silva, cumprimento o doutor Afonso Celso. Estava com saudade, doutor Afonso, o senhor estava sumido. Prazer muito grande, cumprimento a todos aqui do Estúdio Sigma, do Jornal 7 Minutos, na pessoa do Lucas. É um prazer muito grande, uma alegria estar aqui nesse novo formato. Tenho certeza que a bancada é a mesma, os convidados serão os mesmos convidados, as pessoas que sempre agregam ao nosso programa. Vai ser um programa de sucesso e eu fico muito feliz de participar desse novo formato. Muito bem, nós estamos aqui ao vivo para você que nos acompanha aí pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Fique à vontade para participar conosco, né, e interagir aqui no Anápolis em Debate, o podcast. Deixa eu cumprimentar a nossa enciclopédia da comunicação e da cidade de Anápolis, doutor Afonso Celso, bom dia. Bom dia, Nilson. Fabrício, já falei para o Nilson que essa enciclopédia ainda vai dar problema. Se ela souber disso. Bom dia, Nilson, nosso amigo, nosso condutor aqui, né? O homem da voz bonita. Não é? E um bom nome a ser guardado. Bom dia, Wesley, nosso líder. Bom dia, Fabrício. Alegria em revê-lo, né, Fabrício? Você também já tinha algum tempo, né? Verdade. Entre viagem para a França, Itália, e chegou, endureceu a negociação, mas felizmente o consenso prevaleceu. Estamos aí de Fabrício com um contrato novo. Ótimo. Eu quero começar a minha fala, como sempre tenho feito, Nilson, com a licença de vocês, e quero fazer uma referência, Fabrício, que você é mais do meio, né? Eu quero fazer uma referência à sabatina ao ministro, senador, governador Flávio Dino. Flávio Dino é um homem preparadíssimo, o currículo dele, a história dele demonstra isso, né? Por exemplo, o concurso dele para a magistratura federal, ele foi o primeiro aprovado, ficou aprovado em primeiro lugar. E você vai pegando assim, vai esmiuçando o currículo do ministro, agora ministro Flávio Dino, e você vai vendo que é um homem extremamente preparado, muito preparado, reconhecido pelo povo do Maranhão, com 2 eleições para governador, uma para deputado, outra para senador, enfim, um homem extremamente preparado, e esse homem se submete à determinação constitucional de ser indagado pela Comissão de Justiça do Senado. E aí chega onde eu quero falar, abrir a minha fala aqui hoje. Fabrício, eu fiquei decepcionado, mas muito decepcionado com o Senado Federal. Com nível. Com despreparo, com despreparo completo, perguntas capciosas, mal feitas. Você, diante de um momento histórico de examinar um homem que vai ascender à mais alta corte federal, um momento único de você, senador, ali ter a oportunidade de trazer temas ingentes, temas relevantes, temas de alta indagação da política, do direito. As perguntas que foram feitas foram decepcionantes. E assim, repetindo a mesma pergunta, como se o repetir da mentira, porque, por exemplo, o ministro logo de início esclareceu, e já fez isso na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e outras vezes, já fez isso várias vezes também no plenário lá
da Câmara dos Deputados já esclareceu a participação daquele fatídico evento do 8/1. E assim, os senadores tentando religar, e o ministro respondendo assim 1, 2, 3, 10, 20 vezes a mesma coisa, com tantos assuntos importantes a serem tratados, para a gente aquilatar a qualidade e a profundidade das opiniões do ministro. O Senado perdeu essa oportunidade. E, aliás, perderam os dois, porque os da situação perderam porque ficaram apenas fazendo perguntas, ou nem perguntas, mas encaminhando a voto como se tudo estivesse sacramentado. Estava, ele tinha maioria, mas era hora de aproveitar o momento e fazer o debate. Fazer o debate das questões que estão aí por ser postas e discutidas. Então, errado. Então, o Senado Federal, tanto pelos senadores do governo, tanto pelos senadores da oposição, se houveram muito mal. Muito mal. Decepcionante. Fiquei envergonhado com o Senado Federal. Perguntas de uma fragilidade, de uma inconsistência tal que... E o candidato até se ouve com educação, aqui uma ou outra ironia ali, porque, às vezes, para você não expor... Eu cunhei uma frase que eu uso há muito tempo, desde a época que eu comecei a fazer política. A crítica desvela ou revela o crítico. E a qualidade das perguntas que foram feitas revelam a má qualidade do Senado Federal. É uma questão para a gente pensar quando for botar o nome, a urna, botar o nome lá de alguém para ser representante nosso. Avaliar o que o cara pensa, se é que o cara pensa. Porque tem gente aí no Senado que parece que não pensa. O Anápolis em Debate está no ar aqui pelo YouTube, direto do estúdio Sigma. E nós agradecemos aqui a sua audiência. Deixa eu cumprimentar aqui o líder Wesley Silva, conosco também, analisando, comentando os principais temas nessa manhã. Wesley, bom dia. Cumprimento você, Nilson, cumprimento aos nossos telespectadores, cumprimento o doutor Afonso Celso Teixeira Rabelo, ele que é advogado, professor, e sempre bom tê-lo conosco, né, nesse sábado tão agradável. Doutor Fabrício Souza, ele que é biomédico, ele também é advogado, é professor, traz com ele um currículo um tanto quanto importante para participar conosco. E cumprimentar o Nilson, né? Nilson Souza, ele que é da região Nordeste, mas já está há mais de 20 anos em Anápolis. De Goiás, né? De Goiás, ainda Nordeste, posso de Goiás. guardar esse nome? Pode, esse nome é um nome que você precisa guardar, não esqueça, Nilson Souza. Com I. Com I, Nilson Souza, com I. Guarda esse nome. O Nilson é uma figura bacana, um jovem promissor, né? E é uma alegria, né? Todos os sábados, agora com esse novo formato, Anápolis em Debate. Você está nos vendo aí, né? Está próximo da gente, né? Através da sua telinha, do seu computador, do seu smartphone, né? Da sua televisão, da sua casa. Aqui já tem várias pessoas já ligadíssimas conosco, já mandando um alô aqui. Eu já quero aproveitar e já mandar um alô aqui para o Jean Estrela. Já mandou foto aqui, ó, já está ligadíssimo conosco lá. Olha aí. Já filmando, já está filmando lá na telinha, mandando aqui. Um abraço, né, para o Jean Estrela, um abraço para o Vanderlei Teles, né, ele que é psicanalista, está nos vendo nessa manhã. O professor Michel Ruriz, presidente do Cidadania, já nos assiste nessa manhã. A Glória também já manda um alô, está ligadíssima conosco. É uma alegria, né? O Elber Sampaio, ele que é também advogado, está nos assistindo nessa manhã. E várias pessoas. Mandar um abraço aqui para o Vitor, para a Andréia, para o Wesley, para o Felipe, essa galera ligadíssima conosco nessa manhã. É muito bom saber que você nos acompanha até às 11 horas no programa Anápolis em Debate. Gostou do formato, doutor Fabrício? Gostei, muito bom, gostei. Muito Mandar bom. um abraço aí para o Lucas, né? Ele que é ele está ali, né? Não aparece de fato, Craque. mas aparece muito obra, aqui né? na obra. E fazer um elogio, né? O estúdio de primeira qualidade, né? Uma tecnologia de ponta mesmo. Realmente eu fiquei surpreso, Lucas. Vocês aí do Estúdio Sigma, do jornal 7 Minutos, estão de parabéns, né? Pela iniciativa. E a gente espera aí ter essa parceria, continuar aí com vocês, porque realmente
todos nós temos a ganhar. O Lucas é uma espécie de professor Xavier do X-Men. É a mente pensante do negócio. Que bom. As nossas qualidades são inversas isso aí, né? O quanto o Lucas é competente, a gente chega aqui e vê ele arrumar, eu sou incompetente. Não, ele fez com a maestria, A parabéns. gente faria uma dupla boa. É. Eu queria aproveitar aqui essa sessão de abraços aqui, eu queria mandar um abraço muitíssimo especial para a doutora Cristel, que está nos ouvindo. Ó, coisa boa. Está nos vendo, né? Que está nos vendo, aliás. Isso, também. coisa boa, né? A doutora Cristel, a saber, é a minha esposa. Ah, tá, que bom. Quem nos- Cristian, um abraço. Eu quero um abraço também, mandar um abraço também para o José Nicodemos, que está em Goiânia. Coisa É boa. meu irmão, uma pessoa. Está nos querida, assistindo? Está nos assistindo. Coisa boa. Mandar um abraço aqui para o João Vitor, João Vitor, ele é médico e está nos assistindo agora e disse aqui, só tem fera aí. Então, muito obrigado, né? Ele é... qual que é? Deixa eu lembrar aqui. Pai, não me recordo qual que é a Especialidade dele, não, mas ele é psiquiatra, psicólogo. Psiquiatra. Psicanalista. não, psiquiatra. Psiquiatra. É doutor João Vitor, ele que é filho do saudoso João da Memphis, Camisaria Memphis, Isso. no centro da cidade, ali com a Camisaria Memphis, ali na General Joaquim Inácio. Então está nos assistindo, ele diz que a filha dele é apaixonada pelo programa, está nos ouvindo também, nos vendo Tem hoje. bom gosto. Muito obrigado. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui também para o pessoal da Drogaria São Geraldo, na Avenida Universitária. Quem está nos assistindo lá é o Cleito, o Job, o Valdivino, a Débora, tá? Lá ali na Universitária, próximo ali do Ana Shopping, a Drogaria São Geraldo. Essa galera bacana está nos assistindo, muito obrigado pela audiência. É bom saber. Continue pra conosco. Mim, viu, Wesley? Desculpa te interromper. É bom para mim saber. É drogaria? Drogaria São Geraldo. Porque eu vou morar lá perto, né? Eu já preciso ter uma farmácia. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Daiane. A Daiane está em Brasília, está nos assistindo agora. A Daiane, a Patrícia, a Camila, todos lá da Ceilândia Vistoria, ali na Hélio Prates, no centro de Ceilândia, está nos assistindo. Diz, olha, manda um abraço, estamos assistindo. Obrigado, Daiane, pela sua audiência, por estar nos acompanhando. Muito obrigado. Vamos lá? Tem Vamos muito lá. abraço aqui, depois a gente vai seguir. É um programa para os abraços e outro para o debate aqui. Doutor Fabrício, Flávio Dino aprovado pelo STF, é o novo ministro da Suprema Corte do Brasil. Nilson, nós acompanhamos essa semana e o doutor Afonso falou muito bem no início. Capacidade técnica é indiscutível. É indiscutível. Não tem um cidadão brasileiro que conheça um pouco do direito que vá contra a capacidade técnica do ministro Flávio Dino, né? Já foi referendado como juiz federal, ex-governador, senador da República. Ele tem uma capacidade técnica jurídica muito grande. Do ponto de vista jurídico, o STF vai ser muito bem representado. Existe uma questão aí que eu vejo muitas pessoas falando, e é uma questão que nós precisamos debater. Programas como o nosso precisa debater. Existe uma ideia, está existindo uma ideia aqui no Brasil, infelizmente, dessas questões de indicação do ministro do STF. Muitos não concordam com a forma que é pela indicação do presidente da República. Mas é a forma que existe. Existe uma frase, um brocardo que a gente fala em latim. Como é que é? Brocardo. Brocardo, Meu, peraí. Se eu vou anotar. Aí se complete. Anota aí, Nilson. Eu já me senti brocado. Deixa eu Não, ajudar. peraí, calma Deixa eu aí. ajudar. Ajuda aí, peraí. É um axioma. Piorou. Não anota aí, Nilson. Anota só um. Brocardo e axioma. Não, anota só um, Nilson, porque dois vai ficar Quando muito... eu tiver dois filhos gêmeos, acho que eu vou botar esse nome. Um vai ser brocardo e o outro vai ser... Como é que é o nome, doutor? Axioma. É um princípio axiomático. Axiomático. Então diz o seguinte, é mais ou menos assim, em latim, duralex sed lex. O que significa, doutor Afonso? Dura a lei, mas é a lei. É dura a lei, mas é a lei. Muitas pessoas, eu não concordo, mas é a lei. A lei, a Constituição Federal fala que a indicação dos ministros do STF será feita pelo presidente da República, desde que seja sabatinado pelo Senado Federal. E o que de fato aconteceu. E aí as pessoas, mas ele é próximo do presidente. Mas isso é uma questão que fica muito pequena perante a capacidade técnica dele. E é assim em todo mundo. E é assim todo mundo. O ruim é se ele buscasse uma pessoa próxima a ele sem nenhuma capacidade. Isso seria ruim. E aí as pessoas falam, um ministro comunista no STF. O STF, o Supremo Tribunal Federal, não é um lugar onde as questões políticas são colocadas. Claro que em um determinado momento há uma ala, ideologicamente, que isso é normal. Aqui a gente tem as ideologias, no campo de futebol, na igreja, isso é normal. Agora, o que a gente tem que se ater, e ele com aquela capacidade que ele tem, é que ele vai ter um julgamento jurídico.
Ele vai fazer julgamentos jurídicos, não políticos no STF. Então, assim, o STF ganha, o povo brasileiro ganha. Infelizmente, desculpa, mas são pessoas próximas a mim, que eu leio, que eu participo em grupos, são pessoas que se mostram, doutor Afonso, com todo respeito a elas, que são amigos, atrasadas. Pessoas atrasadas, que não têm conhecimento. Aquela pessoa que ouve uma frase. Esses dias eu estava numa roda e começou, comunista. Eu perguntei, o que é comunista? Define para mim. Não, eu não sabe definir o que é comunismo. E claro, eu não estou fazendo defesa de comunismo, até mesmo porque o senhor falou agora há pouco e falou de forma muito correta. O comunismo já deixou de existir. É um gênero, uma ala política que nem existe mais praticamente. Então, assim, o comunismo insetado como um princípio filosófico de ordenamento da economia não existe na prática. Não existe na prática, não existe. Então, pode ser que a China ainda... Mas a China abriu muito para o mercado. Claro. Né? Então, assim, é igual tem gente que fala, mas o Lula foi um governo de comunista. Está longe disso. O Lula, quando foi, tanto no seu primeiro mandato, nos seus primeiros mandatos, ele entregou a economia para o... aqui de Anápolis, o... Henrique Meirelles. Henrique Meirelles. Gente, agora você vai falar, tenta me mostrar que o Henrique Meirelles é comunista. Não tem jeito. Então, assim, tem que ver o fato, tem que ver o que está acontecendo. E aí fica igual, me permita, né, desculpe te interromper, fica igual o debate. O debate foi de uma fragilidade brutal. Por quê? Porque ficaram fazendo isso aí que o Fabrício está falando. Em vez de fazer o debate político, o debate circunstancial das questões relevantes, ficaram falando asnices, tolices, coisas que não têm o menor sentido de engrandecimento da nação. Perderam um tempo precioso, que é uma sabatina no Senado Federal, né? Ouvida, assistida por milhões de pessoas, para discutir temas importantes, para fazer pequenez, coisas pequenas, que no dia a dia do Supremo Tribunal Federal, aquilo ali não tem relevância alguma. E eu falo com alguma propriedade, Fabrício, desculpa, claro, para a gente manter o diálogo, eu falo com alguma propriedade porque eu tive o cuidado dessa vez de assistir toda a sabatina. Eu não saí de frente da televisão nem para almoçar. O senhor fez esse sacrifício, doutor? Não é sacrifício. É o meu. São dois ramos da vida que eu aprecio. Um é meu ramo profissional, porque eu sou advogado. E, eventualmente, eu posso ter alguma necessidade no Supremo, porque eu tenho causas do Supremo. Né? Então, eventualmente, você tem que ir lá e você tem que saber o que é que o povo que está lá pensa. Não é isso? Claro. E também aqui agora, nesse exato momento, acredito estar exercendo um papel político. Eu levo isso aqui com a maior seriedade. É claro que a gente às vezes faz na forma informal, brinca, puxa para alguma... Mas nós estamos fazendo política aqui da maior qualidade, tratando as questões da polis, né? Ou seja, da cidade com a maior seriedade. E nós estamos fazendo política. Né? Mas uma política que eu não cesso de dizer, nós fazemos uma coisa aqui em alto nível. Por isso é importante esse programa. Então eu acho que nós estamos fazendo isso aqui agora. Né? Mas Deixa eu aproveitar essa oportunidade até citar, mandar um abraço aqui para o Elber Sampaio, que está nos ouvindo. Ele fala, e eu gosto muito da fala do Elber, uma pessoa sempre muito sensata, muito inteligente, ele fala política com P maiúsculo. E essa política com P maiúsculo, sem viés ideológico. Então, para concluir o raciocínio e passar a palavra aí para o líder, que é importante também a opinião dele, eu também comungo do mesmo pensamento do doutor Afonso Celso. Achei a sabatina, do ponto de vista dos senadores, muito pequena. Tinha vários temas para você abordar. Na verdade, infelizmente, a gente tem hoje um Congresso Nacional muito pequeno do ponto de vista de ideias. Né? Intelectual, né? Intelectual. Infelizmente é isso. Hoje, a rede social, infelizmente, ela trouxe aí algumas figuras que não têm a mínima capacidade, mas elas têm os holofotes, elas têm ali... Tem pessoas que jamais elas teriam capacidade de participar de uma reunião com 3 pessoas, mas a rede social lhe dá a oportunidade de falar para milhões. Esse é o grande problema. Então, concluindo, doutor Afonso, a escolha do ponto de vista jurídico para o STF, ela foi acertadíssima, com 10 com louvor, e do ponto de vista político, eu não tenho nada a falar, até mesmo porque... O STF é um órgão que julga questões jurídicas e não políticas. Wesley. Só para aproveitar, eu estou interrompendo demais hoje, né? Acho que eu estou sendo educação. O senhor hoje. Pode, que o senhor aqui é o decano. Decano. E acompanhou. Não, é porque a maioria do debate ficou naquilo que está o debate político no Brasil aqui hoje, o Fabrício. O discurso maniqueísta. Ou seja, a luta do bem contra o mal. Eu sou o bem e você é o mal.
Não existe uma discussão de fundo e de mérito em nada. É tudo assim. Eu sou bom, você é ruim, logo eu sou certo e você é errado. Isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. E eu tenho dito isso, por exemplo, Anápolis vai ter um pleito importantíssimo no ano que vem. O Brasil passou por um pleito importante agora, um ano atrás, que elegeu Lula. Né? E a política brasileira não pode ficar refém desse discurso, desse discurso maniqueísta, né? Nós estamos vivendo a luta do bem contra o mal. E nada pode ser discutido além disso, ou seja, ou você é Lula ou você é Bolsonaro, ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Olha, eu me recuso. E se você é Lula? Não sou eleitor de Bolsonaro, não sou eleitor de Lula. Doutor, o que é o pior? O que é o pior que a gente vê? Se você é Lula, eu sou Bolsonaro, você não presta, eu presto. E vice-versa. E vice-versa. Né? Aí, se você é o Bolsonaro e não presta, então eu sou o Bolsonaro e presto. Pronto. Aí, líder. Isso põe muito pequeno o debate político. E o debate tem que ser feito em um nível maior, mais alto. Acredito que, no meu ponto de vista, Nilson, o Flávio Dino, né, o ministro Flávio Dino, ele traz com ele uma ressaca, traz com ele como que eu poderia dizer para vocês, traz com ele uma dificuldade, talvez, por se posicionar politicamente numa eleição tão recente que foi a eleição nacional. Ele, de fato, é uma pessoa que nunca escondeu quem ele é. Ele sempre se posicionou de forma ampla. Só para as pessoas que nos veem ter noção, ele venceu a tradição da família Sarney no Maranhão. O Maranhão que vinha durante décadas... Aquela casta do Sarney. Da família Sarney no Maranhão, e elegendo filho, elegendo filha, elegendo o próprio Sarney se elegendo. Ele chega e desbanca toda essa tradição, ganhando a eleição ainda pelo PSOL, né? Se não me engano, PCdoB. Pelo PCdoB, partido sem nenhuma tradição no Maranhão, ele ganha a eleição, reelege, né? Então ele traz, e é claro que no processo do ano passado, foi um processo muito traumático a eleição do ano passado. Nós temos, até hoje, inúmeras pessoas que não conversam. Pessoas que não conversam, famílias, amigos, pessoas que perdeu a amizade, que perdeu o elo, né, devido à inflamação do ambiente político do ano passado. Sectarização, né? E chega agora na eleição, e ele é escolhido para que ele seja sabatinado. Eu, sinceramente, até acho que ele poderia ter tido mais votos. Eu acho que a votação que ele teve para 81 deputados, 81 senadores, e ele tem 47... Acredito que foi baixa a votação, mas valeu. Se tivesse 41, ele tinha ganhado. Ele teve 47. Mas mostra, de fato, que traz um ranço. Lembrei da palavra. É ranço. Ele traz com ele o ranço, né, do ambiente político, da eleição muito próxima, que ainda, dentro do Congresso, Nilson, com os deputados e também com os senadores, traz ainda muita discussão. Tanto é que eu vi, quando... Ele é sabatinado pelo Magno Malta, que é um falante, que é um rapaz bom de raciocínio, que é um senador, talvez um dos senadores com mais visibilidade no Senado. Ele chega lá e, com todo o conhecimento do Magno Malta, o Flávio Dino dá uma aula para ele. Deixa ele assim, sem argumento. Pastor evangélico, senador pelo Espírito Santo. Agora, Wesley, a novidade ficou por conta, a imprensa conseguiu captar ali uma conversa do ex-juiz Sérgio Moro com o Mestrão, que sugere que o Moro votou para o Dino, votou a favor do Dino. Né? Essa me parece ter sido a grande novidade. Foram colegas juízes federais, né? O Moro e o Dino. Será que isso aí pesou? Né? Bom, eu acho que... Eu assisti um pedaço na hora que foi o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, na verdade, está tentando se salvar. E eu quero ser sincero para vocês. Do meu ponto de vista, ele deixou um pouquinho do ambiente inflamado e ele quis buscar, de fato,
Ele está buscando, de fato, uma forma de se salvar. É o salve-se quem puder. Você sabe por quê? Você que nos vê nessa manhã, o Sérgio Moro está prestes A um passo da cassação. à cassação do mandato dele de senador. Por abuso de poder econômico e político. Pois é. Procuradoria Estadual, a Reeleitoral do Paraná motivos, já né? deu Então, parecer diante favorável. disso, eu acho que ele tentou, votando a favor, tentando buscar Um abrigo. um abrigo, porque ele está numa situação difícil, uma saia justa. Mas, enfim, Flávio Dino vai ser o novo ministro, vai ser empossado, já tem que ter data marcada, querendo ou não, gostando ou não, terá aí o Flávio Dino lá na alta corte do Brasil a partir do ano que vem. Na verdade, mais uma coisa, né? O Flávio Dino ele tem uma biografia consistente, né, nessa questão. E vai ser, eu acho interessante porque é até um sinal. Porque eu vou pegar aqui o exemplo do ministro Fachin. Foi o pior, porque eu acho que a sabatina do Fachin foi ainda mais deprimente, porque ele estava com a esposa lá e foram umas 12 horas assim seguidas. E, quer queiram, quer não, para nós que acompanhamos mais de perto, e pelo menos no meu ver, o Fachin hoje é uma das vozes mais fundamentadas, já era, do direito brasileiro e era do Supremo Tribunal Federal, um homem extremamente preparado, mas foi muito sabatinado. Eu espero que, nesse sentido, o Dino siga o mesmo caminho, ou seja muito sabatinado, passe por uma sabatina tola dessa como ele passou, mas depois se transforme no grande ministro que o Fachin é. Aqui tem se mostrado uma das lideranças intelectuais do Supremo Tribunal Federal, e eu espero que o Dino seja também. E o ministro, ele já chega no STF já herdando processos que estavam com seu antecessor, no caso do Dino Rosa Weber, né? Rosa Weber. E incluem processos contra o Bolsonaro. Como é que vai se comportar o Dino? Quase 400 processos, né? Ela deixou com ele. O gabinete, né? Que ele deve ter assumido agora. Chama isso de acervo, né? O acervo, né? Assim, ô Nilson, a minha opinião é baseada no que eu falei de início, né? Pela capacidade dele. Ele vai fazer um julgamento técnico. E claro, ele aí, nesses casos, o processo que estão com ele é relator. Ele não decide sozinho. Salvo algumas hipóteses, ele vai tem decisões monocráticas, que depois podem ser revistas, mas vão ser dadas também pelos seus pares. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade. Em qualquer lugar que você vai, se você assumir qualquer cargo público, de concurso, seja juiz, promotor, delegado, você tem uma bagagem política. Você chega ali com a bagagem política. Então, eu acho difícil, doutor Afonso, eu quero ouvir a opinião do senhor, que um ministro, né, chegue lá pela capacidade que chegue num processo. E a gente conhece o direito, sabe. Existe uma questão aqui, Wesley, Nilson, doutor Afonso e todos que nos assistem. Está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Todas, não está falando algumas, todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. Então, quando um juiz, um ministro, ele vai fazer um julgamento, a média, né, a parte mais leiga das pessoas acha que ele vai dar um julgamento do ponto de vista pessoal. Não, ele não vai dar um julgamento ali do ponto de vista do que ele acha. É um princípio, né? Princípio do livre convencimento motivado. O juiz, ele julga dentro dos princípios que ele acha, mas ele tem que julgar de forma motivada. Ele vai dar uma decisão em relação à ação do Bolsonaro, ele não vai dar uma decisão... Não é que eu acho... Eu acho que ele tem que ser punido. Não. Eu acho que ele tem que ser punido com base no artigo tal, da lei tal, isso, etc, etc. Então, fundamentado, sob pena de nulidade. Então, essas questões, quando me traz à tona dessa dificuldade, mas ele vai dar um julgamento... Não, ele vai dar um julgamento técnico. Técnico, até mesmo porque o que ele disser e o que ele decidir lá tem que ser devidamente fundamentado. E assim, vou usar uma expressão jurídica que é mutatis mutandis. Mutatis mutandis. Seria você pegar então... Nilson, anota aí. Mais uma. Seria você só um minutinho, como é que é? Seria você pegar
Não, qual que é a frase? São termos Não, do os, direito. os telespectadores Essa turma do tá. direito é uma maravilha. Nós estamos com mais de 50 mensagens para ler aqui, ó. Eu vou falar. Mutatis mutandi. Mutatis mutantes. Anotem, Nilson. Mais Do uma. outro lado, por outra forma. Por outra forma, Nilson. Isso, Nilson. Nós vamos precisar dela. Não, nós vamos precisar. Anota aí, nós vamos precisar dessa. Seria porque, por exemplo... Brocardo e axioma já está no meu vocabulário. Já tá? Aí, Nilson. Já que é podcast aqui, é bem. É só para. Um dia eu fui ler uma decisão de um magistrado, inclusive daqui de Anápolis. Aí ele colocou assim: tudo joeirado, descido. Aí eu fiquei tudo joeirado, descido. Aí eu fui estudar, saber o que é isso. Tudo joeirado. Aí eu. Tudo passado pela peneira. Peneira aí, joeirada do ponto de vista do joio do trigo, da separação. Depois de tudo separado, vou decidir. Aí a gente, tudo... Mas agora, um ponto importante que teve essa semana, não sei se você acompanhou, até mesmo para enriquecer aqui o debate, o ministro Barroso, ele num congresso agora, né, ele pediu, né, ele conclamou que os advogados, as partes... os advogados, desculpa, os ministros, as pessoas ligadas ao direito, pare um pouco, diminua esse formalismo jurídico. Tem um nome, né, doutor Fabrício? É direito... Tem uma discussão agora. Entre as muitas mensagens aqui, o doutor Hélio Braga diz assim: deve apontar além da fundamentação, a prova. Claro. O doutor Hélio Braga, manda um abraço aí a ele. Nós temos aqui várias pessoas, a gente vai ler algumas mensagens extremamente aqui capacitada no direito. Eu só queria... Só para concluir essa parte. Poder ler um pouco das mensagens. Claro. Então, assim, resumindo, já tem o próprio ministro Barroso, ele conclamou que se pare, né, nas decisões judiciais, os próprios advogados. Linguagem simplificada. A linguagem simplificada justamente para dar uma maior acessibilidade do público, do povo, nas decisões judiciais. Só para concluir isso aqui, Viés, é rápido. Porque avalie esse argumento, Fabrício, de que o ministro Flávio Dino estivesse suspeito ou impedido, isso a lei já regula como é. Então, seria o caso, então, da gente dizer de suspeição e impedimento dos ministros Cássio e Mendonça, André Mendonça, que foi o Bolsonaro que colocou lá. Mas não é assim. Não é assim. Então, por exemplo, o ministro Cássio e o ministro Mendonça estariam impedidos de julgar questões do Bolsonaro que envolvessem o interesse da família Bolsonaro porque foi indicado pelo Bolsonaro? Eu penso que não. Entende? Pelas razões que o Fabrício jurídicas que o Fabrício acabou de falar. Até porque o cargo é vitalício. Quando chegou lá, o próprio advogado do Lula, que é ministro agora, o Cristiano Zanin, tem votado questões lá que não são favoráveis ao PT. Claro. Quando chega lá, a turma, cada um toma a sua decisão com base no seu entendimento. Claro, tem que ser assim, senão não justifica ele ir. É claro que, por exemplo, o ministro Cássio e o ministro Mendonça proferiram julgamentos extremamente complicados, decisões assim, bastante conflitosas, mas ele está lá. E essas garantias, né, Fabrício, de vitalicidade, de inamovibilidade, de irredutibilidade de salário, para o juiz, elas são devidas. O juiz precisa ter isso para ele ter independência, para ele não ficar dependente Claro, o doutor Afonso falou muito bem, e o grande problema é que parte da população não sabe isso. Ele acha o ministro ele não vai ser demitido, ele não vai ser mandado embora se ele mudar sua opinião ali por um fato dele discordar ou ter um julgamento diferente daquele que indicou. Isso é bobagem, isso não existe. Então a gente tem que conscientizar, e programas como esse e como vários outros que a gente assiste, é importante por isso, para conscientizar a população. Em várias situações, eu debato isso com colegas, com amigos próximos, justamente para a pessoa entender, para não ficar essa quantidade de situações onde as pessoas acham que o ministro, o juiz... E outro detalhe importante, doutor Afonso, Nilson, Wesley e todos que nos assistem, essas decisões de ministro do STF, dos juízes, elas são também, existem os pareceres de quem? Dos promotores, em primeiro grau, dos procuradores. Né? Eles são o quê? O Ministério Público, seja ele federal, Ministério Público estadual,
além de órgão acusatório, ele tem uma função muito mais nobre, doutor Afonso, que é de fiscal da lei. Então, qualquer decisão dessa que for com viés pessoal, sem a devida fundamentação, vai ser objeto de recurso por parte do Ministério Público, seja ele estadual, seja ele federal. Então, isso aí é bobagem. O povo brasileiro, as pessoas que nos assistem, tem que parar de achar que o ministro vai chegar no STF, ele vai dar uma decisão pessoal para beneficiar alguém que o indicou. Isso Wesley, é muito pequeno. Tem abraços aí, Mas a gente mudar de assunto, né? Sim. Nós temos uma pauta ainda mais extensa. Mudar o rumo da próxima. Mudar o rumo da próxima. Vamos dar um abraço aqui para o Zé Divino. Ele está nos ouvindo lá no Residencial das Flores. Diz, olha, bom dia a todos, bom final de semana, um final de semana abençoado. Jean Estrela, em nome do senhor Afonso, abraço a todos. A Vera Martins, bom dia. A Cefna Bem, ex-vereador, obrigado pela audiência. Diz, olha, doutor Afonso, grande secretário, sou seu fã. O Edson Judson está em Manaus, ó, dizendo, ligadíssimo conosco, bom dia, amigo. O Vitor Silva também está dizendo que gosta do formato. A Daiane Souza, bom dia para todos, ótimo programa. O Zé Chaveiro, ex-vereador, também manda um bom dia. A doutora Carmen Lúcia Falu, Alarcão, bom dia. Um abraço para a Carminha. Anápolis City News, bom dia, meus caros. Eline Mariana Santana Barbosa, bom dia. O Idelmisson Guerra, né? O Calisberto, um abração para ele, está nos vendo nessa manhã. O Cleiton, lá da Drogaria São Geraldo, dizendo que bom programa a todos, programa de alto nível. A Sônia Borges, um abração para a Sônia, para o Léo, né? Ela está dizendo que ótima análise do Dr. Fabrício. O Círio Miguel, ligadíssimo conosco, ex-presidente da Câmara, o Cirinho, dizendo, bora. Eu agora sou vogal. Então prefiro continuar sendo nada. Depois a gente conta essa história aqui. Um abraço para o Cirinho, doutor Hélio Braga dizendo que está ligadíssimo conosco, Maurício Garcia ligadíssimo conosco. Enfim, tem muitas mensagens. Depois a gente lê as outras. Eu quero mandar um abraço a todos aí de forma geral e referendar aquilo que você, Nilson, o doutor Afonso, tinha me falado. Realmente, a audiência sempre foi do programa Anápolis Debate, porque essa turma tudo nos acompanhava na outra emissora. Então, esse é um fato que nos traz mais obrigação, mais senso de responsabilidade, porque realmente a audiência do programa Anápolis Mandar um beijo aqui para a Lohane, está nos acompanhando também. Um beijo, Lohane. O doutor Rodolfo Valentim. Abraço, Rodolfo. Advogado, Rodolfo Valentini, meu amigo, gente boa. E diz, só para complementar o debate, é bom lembrar que a maior surra do Lula no STF veio de Joaquim Barbosa, que julgou o mensalão. Foi Barbosa foi indicado o Lula. Pronto. Já esclareceu. Obrigado, Rodolfo. Obrigado. Tá exatamente disso aí que nós estávamos dizendo. E ponto final. Isso. Gente, vamos lá? Falando aqui de Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que deve ganhar um novo deputado. Já foi deputado, né? Vai estar voltando agora. O deputado estadual Fred Rodrigues, que foi o deputado mais votado em Goiânia nas últimas eleições, pelo DC, foi cassado pelos TSE por 7-0, vai perder o mandato. Wesley, explica um pouco mais por que o Fred já perdeu o mandato. Primeiro dizer que o Fred Rodrigues, ele foi eleito pelo DC, pela Democracia Cristã. Isso. Que tem como presidente o Léo de Anápolis, o Léo Batista. Né? Tinha o Alexandre Magalhães, filho do ex-deputado Juarez Magalhães, na presidência do partido. E agora o Léo de Anápolis, o Léo do DC, o Léo Batista, ele que preside o DC a nível de Estado. O deputado, ele disputou a eleição em 2020 para a Câmara Municipal de Goiânia. E naquela disputa, como qualquer outra disputa, e você que vai ser candidato, eu quero falar para você nessa manhã de sábado, você que vai ser candidato a vereador, candidato a prefeito, você tem algo que pega... Se você não levar com o critério das regras da lei, é a prestação de conta. Prestação de conta, a revelia, traz grandes problemas. E o Fred Rodrigues, ele perdeu o prazo na prestação de conta. Ele iniciou a prestação de conta, não ganhou a eleição em Goiânia, né? Para vereador ele não ganhou, ele deixou passar o prazo da prestação de conta, foi candidato a deputado sob juros, foi o mais votado da capital. Mais de 40 mil votos para deputado. E agora perde a eleição, perde o mandato sobre uma audiência, sobre uma sessão do TSE.
onde ele perdeu, onde foram unânimes os ministros. 7-0, e aí cassando o mandato do Fred e... Wesley, e aí deixar claro que é uma questão técnica, Questão né? técnica. Não se trata de uma questão política, ele é ligado ao Gustavo Gayer, mas nada a ver. É meramente técnica. Ele perdeu um prazo em 2020. Exatamente. Fatos que já aconteceram aqui em Anápolis, inclusive, com vereadores, ex-vereadores, suplentes. Já tivemos problema sim. Essa semana, ontem mesmo, eu vi sobre isso, do início que a gente tinha falado. Mas eu acho injusto. Ele ganhou o mandato, foi votado pelo povo, mas a lei diz isso, a prestação de contas ela é fundamental. E muita gente, quando perde a eleição, deixa para lá. E depois se candidata novamente, ganha a eleição. Como é que é a frase? Sed lex, duralex? Duralex, sed lex. Duralex, sed lex. Aliás, é uma coisa que é oportuno até dizer, porque avizinha-se um ano de eleição e muita gente até que nunca fez política resolve participar da política, que nunca foi candidato a vereadora, prefeito. Nós temos aí hoje, na ponta da língua, dá para citar uns 20 candidatos a prefeito aqui em Anápolis. Tudo certo. Já caiu isso aí, tem uns sumidos. Então, mas tem. Nominalmente tem. Mas eu estou me referindo a esse pessoal, especialmente os noviços, que querem entrar. Primeira coisa que você vai fazer quando decidir por sua candidatura à eleição, que é legítimo, não estou contrate um advogado com alguma experiência em direito eleitoral. O advogado generalista, aquele advogado que faz tudo, não é o ideal, não tem esse perfil. E, se possível, um contador próximo. Eu ia falar isso agora. Por que eu digo isso? Sem contador também não vai. Geralmente o advogado eleitoral já tem um contador. Tem, trabalho em conjunto. Por que eu digo isso? É exatamente por isso, por esse caso, porque não é a primeira e nem a última vez que nós vamos assistir essa situação. Quando você fala, por exemplo, em questão técnica, eu diria o seguinte, que a perda de prazo é um erro que o advogado não pode incorrer nele, né? Perde o direito, a perda do prazo perde o direito. Agora, e nesse caso, o deputado perdeu o mandato. Sim, é grave. Para você que está nos vendo nessa manhã e que quer ser candidato, como foi aconselhado pelo doutor Afonso, um advogado e um contador, ou um escritório que tem esses dois profissionais, é importantíssimo, doutor Afonso. Por exemplo, às vezes o cara perde a eleição e não quer prestar conta. Não, perdi e tal. Isso vai trazer transtorno, doutor Fabrício, para ele lá na frente. Mas o que está acontecendo? Vai acontecer que vai ter multa, vai ter suspensão de título, vai ter uma série de coisas. Isso que aconteceu, a perda do prazo processual, significa a confissão de fato, enfim. Exato. Significa dizer que nem se as contas deles estavam corretas ou não, foi apreciado. Exato. Ou seja, não se chegou ao mérito da questão. Ele perdeu, não é numa preliminar, mas, aliás, é uma preliminar de processo. Tecnicamente pode ser dito assim. Então, eu estava me referindo aos candidatos, aos novos, exatamente por isso, porque às vezes você tem as contas, às vezes você pode ter tudo arrumadinho, você agiu com lianeza, você foi... Porque essa condenação não diz que o deputado fez certo ou errado, se as contas dele estavam... Não, a conta dele podia estar correta, mas ele perdeu o prazo. Então, vale isso para todos, porque nós já enfrentamos situações parecidas aqui em Anápolis, né? Às vezes o candidato está tudo certo com ele tem toda a documentação, E nós, advogados, sabemos, isso é uma regra básica do direito. Uma das pouquíssimas coisas no direito que não são convalidadas é a perda do prazo. Perdeu o prazo, existem os prazos fatais e os prazos peremptórios. Os fatais, aqueles que têm prazo certo, uma vez que você perdeu, nada convalida, nada modifica. E aproveitar a oportunidade falando de direito eleitoral e da capacidade que exige um advogado, manda um abraço aqui, doutor Vandir Allen, né? Vandir Allen, extremamente capacitado, realmente um advogado especialista e capacitado na área. Doutor Vitor. Doutor Vitor. Muito bom. Doutor Vitor. E com a cassação do Fred Rodrigues, o Cristóvão Tormin, ex-prefeito de Lusiânia, chegou a ter problema lá, chegou a ser afastado. Me parece que uma questão envolvendo o assédio. Ele é do Patriota e fica com a vaga. O Cristóvão Tormin retorna à Assembleia Legislativa após algum período, deve assumir aí no lugar do Fred Rodrigues. Vamos falar de política local?
PSDB Anapolino. A batata do PSDB tá. Eu vou levantar, não vou participar PSDB não. Anapolino. Eu vou aí, ó. levantar, não vou embora. PSDB Anapolino, uma O Wesley verdadeira- chega e engasgou. Chega e engasgou. Essa daí ele. Essa daí. Pois é, o Vamos lá. PSDB tem novo presidente no diretório local. O diretório nacional, o ex-governador Marconi Perillo assumiu. No diretório local, o advogado, ex-presidente do IPASGO, da APAI, Dr. Hélio Lopes, é o novo presidente, a contragosto de membros do partido. Aproveitar aqui e mandar um abraço à equipe do Diário da Redação.com.br, que trouxe aí o primeiro jornal a abordar esse tema. Hoje, desde ontem já, vários veículos já trazendo aí essa novela envolvendo o PSDB de Anápolis. Wesley Silva, eu quero ouvir de você, né, que é um dos que está aí no meio, né? Como é que se deu Agora essa... eu vou ser entrevistado, viu, Afonso, viu, doutor Fabrício? Como é que se deu Agora eu vou essa... ser entrevistado. Líder, se permite, eu poderia dar a opinião e você fazer o arremate Claro, final, pronto. porque como ele é o conhecedor, talvez ele nos corrija. Claro, Pode ser? Claro. Eu posso. Ah. Porque é só para fechar aquela outra a janela passada, eu recebi uma mensagem aqui dos candidatos e não candidatos de Anápolis. E eu recebo aqui uma mensagem do Dr. Marcelo Dyer, que é nosso ouvinte, e agora. Drauzio Varela de Anápolis. E ele refere, eu não sabia, Pedro Sayão escreveu uma carta dizendo não ser mais candidato a prefeito em 2024. É um a menos. Menos é 19, então são é 19. Bom, então, em relação à questão do PSDB, Nilson, eu participei, tive a oportunidade de participar aí agora, nos últimos momentos, de algumas reuniões do PSDB, sou filiado ao PSDB, estou filiado, aliás, ao PSDB, e conheço o doutor Hélio Lopes, uma pessoa extremamente capacitada, um advogado muito bem capacitado, uma pessoa de extrema capacidade e boa índole, mas te confesso que como filiado do PSDB, não vi com bons olhos a forma como foi colocado o nome do Dr. Hélio Lopes como presidente do partido. Acho que faltou diálogo, acho que faltou entendimento, acho que faltou ouvir, por isso que eu falei que o Wesley é a pessoa aqui para fazer o arremate final, que ele participou ativamente, eu acompanhei por intermédio de informações dele e de outros membros, mas eu acho que da forma que foi conduzida foi uma forma muito equivocada. Eu acho que faltou diálogo, faltou entender melhor o que as pessoas que já estavam no PSDB há mais tempo, né? Acho que o doutor, e aí eu digo com todo respeito ao doutor Hélio Lopes, acho que faltou um pouco de humildade para ele, ele deveria ter chegado, olha, agradeço, né, o posto de me colocar como vocês me indicar como presidente, mas eu declino e acho que vocês, por quê? Ele participaria do diretório, mas não na função de presidente, porque ele tem pretensão de ser candidato, né, de formar chapa, então acho que isso aí traria uma dificuldade muito grande do ponto de vista da logística. Ele também é advogado, tem seus outros afazeres, então eu acho que faltou do ponto de vista dele, pessoal, ele declinar da presidência, fazer parte do diretório, né? E aí compor juntamente com os outros membros e deixar as pessoas que lá estavam. Eu participei o ano passado. Mas esse desejo de ser presidente não é exatamente para que ele tenha uma garantia de que será candidato? Talvez o Hélio não quis permanecer sem ser presidente para não ter o tapete puxado lá na frente. Mas ele acerta no remédio e erra na dose, porque aí ele faz com que imploda a turma do PSDB daqui de Anápolis, que aqui um deles está aqui no nosso, Ciro Miguel, várias pessoas declinaram de compor a chapa com ele na presidência. Então ele acerta no remédio, mas ele erra completamente na dose. Então, do ponto de vista meu, pessoal, acho que quem indicou, o diretório estadual errou, e ele de ter aceitado, errou mais ainda. O doutor Afonso Celso, o ex-governador Marconi certamente tomou essa decisão, né, preterindo os demais membros do partido. É a que se deve essa ascensão do doutor Hélio à presidência do PSDB local? Na verdade, essa questão do PSDB, para usar uma frase que às vezes se usa muito nesse tipo de situação, é o seguinte: isso é a crônica da morte anunciada, né? Para usar a palavra do Nelson Rodrigues. Porque nós ouvimos esse programa, pelo menos no outro formato, nós ouvimos, eu não sei se, que eu me lembro aqui, o Cirim,
O que eu me lembro é que o João Gomes, me ajuda aí, Wesley, e vocês que têm memória. Ridoval. O Ridoval? Ridoval. Que foi também lá, né? Foi. Então, o que a gente percebia é que não havia o consenso dentro do PSDB sobre nome e forma. Ou seja, qual o nome que seria e como seria. Que seria conduzido. Então, essa pedra estava cantada não de agora. Isso, para mim, não consiste em uma novidade. Apenas a crise eclodiu. Ela se tornou pública. Mas ela já era latente, né? Então, eu não sou filiado do PSDB, nunca fui, então eu não vivo essa vida íntima lá do partido, né? Mas dava já para perceber, aliás, que eu me lembro de ter feito comentário entre nós, dizendo que essa coisa vai estourar para o ano, né? Ou seja... Vai explodir essa bomba a qualquer momento. Então, o que aconteceu foi uma coisa que era latente dentro do partido, né? Bom, esse é o lado... Né? Eu não posso opinar se está certo, se está errado, com a segurança que o Fabrício faz, porque o Fabrício, ele é membro do partido, eu não vivi isso. O que eu vivi foi aquilo que me chegou pelas entrevistas do rádio, pelo que eu percebi e tal, enfim. Agora, sobrenomes. É inegável que o PSDB é um dos partidos que tinha mais nomes candidatos. Isso é inegável, né? Claramente o Cirim se colocou como candidato, o João Gomes estava se colocando como candidato, não expressamente, mas o teor da entrevista dele, e para a gente que sabe ler um pouquinho de política, a gente sabe disso. Enfim, havia várias tendências, a gente brincava e tudo com a questão do Wesley, né? Sim. Ser um pretenso candidato, enfim. Então, havia vários candidatos. Apareceu o nome do Hélio pelo caminho da indicação do Marconi Perillo. Não sei como o Marconi Perillo vai resolver isso dentro do partido, porque quem gestou a crise foi ele. Né? Agora, sobre o nome, independente de qualquer outra coisa, da questão interna do partido, independente sobre o nome, o meu depoimento pessoal não vai acrescer e nem diminuir nada, porque ele tem uma história e essa história conta por ele, diz dele o que ele é. Eu acho que é um grande nome. O Hélio Lopes. Fantástico, doutor Hélio. É meu amigo. Não porque ele é meu amigo. É um ser humano incrível. Porque eu tenho amigos. Não sou eu que. Não é o fato de ser meu amigo que vai torná-lo bom ou ruim. É porque ele tem uma história. Né? Eu respeito muito o Hélio, a quem chamo carinhosamente de Elinho. É um grande nome, engrandece a política local. O Hélio candidato engrandece a política local, com certeza pode vir a ser, se eleito, se vier a confirmar a sua candidatura, seria interessante, seria um nome probo, interessante para a eleição. Agora, a crise do PSDB, quem pariu André, quem bale, ou seja, o Marconi Perillo vai ter que vir aqui arrumar isso. Se é que ele pretende ter PSDB em Anápolis, então, porque o partido saiu mutilado. Então vamos ouvir de quem sabe aqui, o Wesley, aí eu já abraçando aqui meu querido amigo mestre Altair Tavares, do Diário de Goiás, que está dando uma cobertura para esse assunto também. Eu já começo transferindo para você a pergunta que ele me fez aqui. O Wesley Silva é o líder dessa revolta tucana no PSDB anapolino? Primeiro, eu quero ressaltar que o partido, o PSDB em Anápolis, o diretório já tinha sido dissolvido. E todo partido tem um prazo de validade. Isso para que o telespectador entenda. O partido político ele tem um prazo de validade daquele diretório. Todo diretório, quando formado, ele tem os membros da executiva e tem o diretório. Normalmente o diretório ele é composto por 45 pessoas, independente de qual partido seja, filiado pode ter a quantidade que for, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, mas tem a diretriz, tem o diretório, que esse diretório é o que vai comandar o partido. E dentro do diretório tem a executiva, que vai fazer as decisões do partido. E o PSDB em Anápolis já tinha vencido, o diretório já tinha dissolvido devido à questão da data. E aí, quando você dissolve um diretório, você cria uma comissão provisória. E também em Anápolis, a comissão provisória também já estava vencida. Então, resumindo, não tinha nada. Nem diretório, nem comissão provisória.
Mas o partido tem nomes, tem pessoas que fazem domesticamente o trabalho do partido, que publica, que reposta, que dá entrevista, justamente porque o PSDB é um partido que tem história na cidade de Anápolis. Nunca ganhou uma prefeitura, mas tem um legado pelo ex-governador Marconi Perillo, que ganhou as suas grandes vitórias, ou talvez as vitórias mais emblemáticas, ou as suas grandes viradas foi em Anápolis. Ele traz no seu currículo 2 derrotas flagrosas nas últimas eleições para senador em Anápolis. O Anápolis, que já no passado recente deu vitórias emblemáticas, vitórias memoráveis para Marconi Perillo, mas também foi a cidade que deu as derrotas também emblemáticas para o Marconi nas últimas 2 eleições. Quem diria que o Marconi ficaria em 5º lugar para Senado em Anápolis em 2018? Quem diria que o Marconi ficaria em 3º na eleição de 2022? Anápolis é uma cidade, o eleitor de Anápolis é uma cidade onde ele sabe reconhecer, mas também sabe dar o recado. Parece que esse recado, nas últimas 2 eleições, foi claro ao PSDB. Diante disso, o que custa para nós? É fazer o trabalho de restauração, de reconstrução do partido, respeitando o legado do Marconi como grande líder do partido em Goiás, trazendo essa figura de proa do partido para também nos ajudar na reconstrução pela sua história, pelo seu legado. Não dá para falar de PSDB em Anápolis sem citar obras importantes, incentivos importantes que foi trazido pelo governador Marconi Perillo para que a cidade fosse desenvolvida, como a UEG, o Centro de Convenções, empresas grandes que estão instaladas por incentivo do Produzir. Uma das maiores montadoras de veículo também está aqui. Então, se for falar sobre isso, nós sabemos a história do PSDB na cidade. Diante desse preâmbulo que eu conto, o partido tem por exigência marcar a data da nova comissão provisória. E nós não fizemos essa discussão em Anápolis, porque nós tínhamos o João Gomes, o ex-prefeito João Gomes, como essa figura que nos representa junto do diretório estadual. É a pessoa que tem contato com o Marconi, é a pessoa que tem contato com o diretório estadual, é essa pessoa conhecida porque foi prefeito da cidade, porque foi coordenador de campanha, porque foi presidente de partido. Então o João é essa figura exponencial do partido que nos representa diante das reuniões, quando o Marconi sempre quis falar em Anápolis, ele procurava o João. João, vamos fazer uma reunião tal dia, João, vamos reunir o partido. E de maneira que nós, liderados por ele, estávamos sempre muito atentos a essas questões. Eu tinha toda a liberdade no partido, de falar em nome do partido, como outros também, membros do partido, nunca tivemos nenhum, o João nunca nos proibiu de trazer assuntos que são importantes do partido para a cidade de Anápolis, ou marcar reunião, visita, ou fazer simpósio em nome do partido. Nunca. O João sempre foi muito democrático, muito aberto em relação a isso. O João, de fato, é uma pessoa que tem esse trato fino, educado com as pessoas que com ele têm trabalhado. Diante disso, todos nós sabíamos que estava, a data do novo diretor da comissão provisória estava já vencida. Tivemos agora, recentemente, um evento na Câmara Municipal, chama Giro 45. O ex-governador Marconi esteve aqui no Giro 45, onde o João presidiu toda a reunião, ele deu abertura, finalizou, onde todos nós, pré-candidatos, falamos na reunião. Até aí tudo bem, o clima amistoso, fomos na Convenção Nacional do dia 30, em Brasília, onde o Marconi foi eleito como presidente nacional do PSDB, com apoio de Minas, o apoio de São Paulo, apoio do PSDB de São Paulo, apoio de Minas e do próprio Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ganhando a eleição ali. Havia uma disputa porque o ex-senador Zé Aníbal colocou o seu nome e diante dessa disputa ali, depois o Zé Aníbal reconheceu o favoritismo do Marconi e o Marconi assume o partido. E aí, em assumir o partido, ele deixa o PSDB de Goiás como presidente
Ele se licencia como presidente do partido e o Hélio de Souza, o ex-deputado Hélio de Souza, aqui de Goianésia, assume o partido porque ele era o primeiro vice. E o Marconi deixa 200 municípios organizados com a nova comissão provisória. Faltando alguns municípios e dentro deles o de Anápolis, que o Marconi também não veio durante esse período, os 200 que ele fez, que ele conseguiu trazer o formato da nova comissão provisória, Anápolis ficou para que essa nova gestão do doutor Hélio de Souza fosse feita por ele. Bom, nos convidaram para poder estar presente no dia 12 de dezembro, na reunião no diretório às 11 horas da manhã. Nos avisaram na quinta-feira da semana anterior a essa data. Eu tomei a liberdade de convidar todos os membros do partido, todos, sem mascarar nenhum convidado. Convidei todos. Os que não foram, porque tinha uma agenda já anterior, já compromisso de agenda. Mas todos foram convidados. E nesse convite eu disse, olha gente, nós vamos chegar nessa reunião, nós não temos a pauta da reunião. Mas nós vamos sob a liderança do João Gomes, que é, para nós aqui, o nosso representante junto ao diretório estadual. Então o João, ele vai nos levar, a gente vai, chegando lá, o João vai conduzir esse processo. Todos foram unânimes em concordar com isso. E nós fomos, mais ou menos umas 15, 18 pessoas, no dia 12, às 11 horas da manhã, chegamos lá. Quando chegamos lá, no diretório, e aí para o ouvinte, para o telespectador ter noção, né, do como que foi trazido isso para a discussão, é que quando chegamos lá, a executiva do partido, composta pelo ex-deputado Hélio de Souza e presidente do partido, pela ex-deputada e vice-presidente Eliane Pinheiro, pelo também ex-secretário João Meirelles e também o ex-presidente Paulinho de Jesus, nessa abertura, ele disse, olha, eu recebi essa lista sugestiva, ele fez assim ainda, eu recebi essa lista sugestiva que o Marconi me passou para poder discutir com vocês aqui o formato da nova comissão provisória. Quando ele abriu com essa fala, o João disse, que lista que é essa? O João Gomes disse, que lista que é essa? Ele leu a lista. Em ler a lista colocada, nós que estávamos lá, tivemos a oportunidade de fazer um debate sobre aquela lista. E o relógio da reunião corria, o João começou, mas ele corria da esquerda para a direita. E quando começamos a falar, eu indaguei o presidente, qual é o critério que essa lista foi criada? Ele falou, não, recebi ela assim. O senhor recebeu assim? Recebi assim. Eu não sei o critério, já me colocaram, eu já estou aqui hoje, tomando conhecimento hoje dessa lista. Então a lista está aqui, eu não tenho conhecimento, tomei conhecimento dela hoje. E todos tiveram a oportunidade de falar. E a maioria esmagadora que estava lá não concordou com a lista. A lista apresentada não teve, por parte da maioria das pessoas que estavam lá, senão a maioria. A lista trazia o nome do Hélio Aí presidente. Trazia o nome do ex-presidente da PAI como presidente do partido, ele que é recém-filiado, filiou agora. Ele que veio do DEM. Cristão Novo. Como o Cristão Novo. Ele que veio do União Brasil, ele era filiado à União Brasil e exercia um cargo de presidente do IPASGO no governo Caiado. E ele sai, né, do governo, do União Brasil e vem para o PSDB. E ao chegar ao PSDB, eu deparo com o nome dele como presidente do partido. Não tem problema nenhum. Isso aí eu quero deixar claro que não tem problema. Mas a conversa deveria ser feita, como foi dito pelo doutor Fabrício, com mais jeito. Com mais precaução. Com mais precaução. Já colocaram ele na presidência, nós não aceitamos, até porque nós temos outras pessoas no partido que têm história, que têm estofo, que têm caminhada, que têm experiência, e eu coloquei na minha discordância o motivo por qual eu não concordo. Eu disse, olha, nós teremos uma eleição muito difícil em Anápolis o ano que vem. Nós precisamos de alguém que tenha experiência partidária, experiência política, para poder conduzir o processo pelo PSDB.
Então, Wesley, a objeção não é quanto a uma possível candidatura dele a prefeito, Não. mas sim ser presidente para Claro. montar a chapa, para fazer tudo, coisa que aparentemente ele não tem experiência. E qual o motivo? É porque nós vamos para uma eleição, Nilson, todos nós aqui sabemos como se dão as eleições de Anápolis. Muito difícil as eleições. E essa do ano que vem já se avizinha com as... Com muita dificuldade, muito difícil a eleição. E nós dissemos, eu disse, olha, eu declino do nome do ex-presidente da PAI, é pelo fato que nós precisamos de alguém que tenha currículo político, que tenha experiência, né? Porque o partido, em um momento de eleição, o presidente do partido, ele requer muito esforço dele, para ele, uma agenda política, o programa, muitas decisões que são tomadas pelo presidente, não pelo candidato. Você acha que falta carisma político do Dr. Hélio Lopes para comandar o partido? Eu acho que não é isso. Eu acho que o que falta, na verdade, o que faltou foi diálogo. E o que falta também é você declinar, no caso dele, da presidência. Ele não precisa da presidência, ele já é pré-candidato. Ele tem que ser, como pré-candidato, ele tem que ter também a consciência de que os outros pré-candidatos têm que estar no mesmo nível de discussão. O ex-governador, quando dá o PSDB anapolino ao Dr. Hélio Lopes, ele não quer exatamente fazer um contraponto aos nomes que já estavam aí, João Gomes, Ridoval, ele não quer oxigenar o partido com gente nova. Você acha que dava para fazer isso dentro do próprio PSDB? Nilson, quando você fala oxigenar, nós temos que entender que a oxigenação de qualquer partido, ele precisa ampliar os debates, ampliar as discussões. Não é só aquela figura nova que vai chegar ali. Não. O doutor Hélio, ele pode ser o presidente sem problema nenhum. Nós não temos objeção a ele como presidente. A nossa indignação é a forma que ele chegou à presidência, por imposição, impondo ele como presidente. Porque, segundo eu fiquei sabendo, ele só aceitaria ser pré-candidato se ele fosse o presidente do partido. E aí não tem só ele como pré-candidato, tem o Wesley Silva, que é pré-candidato, tem o Diácono Maxilane, que é pré-candidato, tem o Michel Ruriz, que é o presidente do Cidadania. É o nome que me faltou a hora que eu citei a relação dos também, nomes que nós ouvimos. Exatamente, que é pré-candidato, que é presidente. E o Michel Ruriz, quando nós o entrevistamos, ele se declarou um pré-candidato. E temos também o suplente senador Jader Mello. Mas é uma exigência do ex-presidente da PAI em ser presidente para que ele seja o pré-candidato. Nós não concordamos, voltamos de Goiânia para Anápolis e uma data de 10 dias para a gente poder pensar. Mas essa data ela já foi rapidamente respondida. Não, 48 horas depois, o presidente do PSDB, o Hélio de Souza, ele apresenta a chapa, mas já nos incluindo. Já incluindo todos que estavam na reunião, mas deixando o ex-presidente da PAI como candidato, como presidente do partido. Mas antes de fazer essa inclusão, ele fez alguma consulta? Não houve consulta nenhuma. O que eu ia te falar. Então continuou o mesmo problema. Continuou. Eu acho, pelo que eu percebi, Wesley, eu até te faço essa pergunta, a gente sempre falou aqui da questão da condução e do diálogo. A forma como foi feita. Então não houve esse debate em torno do nome dele. Não. E aí essa conversa, essa imposição. Essa informação que ele impôs, isso que trouxe descontentamento entre os membros, dele chegar no partido, onde tem já pessoas que já vêm fazendo um trabalho, e impor que ele só viria ao partido se fosse presidente. É aquela coisa que eu sempre falo, doutor Afonso, quis começar a casa pelo telhado. E foi ruim, Nilson, porque o doutor Hélio Lopes não precisava de ouvir tudo que ele ouviu lá. Porque, de fato, ele foi achincalhado. Ele ouviu tanta coisa dos membros, dos partidos, que não precisava. Ele poderia ter feito isso de maneira, um esforço, talvez, redobrado, dizer, gente, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero ser pré-candidato, eu quero somar com vocês aqui, e aonde vocês acharem que eu sou importante, eu quero ser. Só que eu vou fazer meu trabalho.
eu quero formar uma chapa de vereador, eu quero apresentar para vocês aqui, sem problema, não Você acha teria que vai problema. conseguir montar a chapa de vereadores? Bom, agora a responsabilidade da chapa é do presidente, né? Então ele vai ter de montar a chapa. É ele que vai ter de conduzir todo o processo agora de pré-candidatura, de candidatura, de convenção, enfim, agora vai ficar tudo na responsabilidade dele. E nós, doutor Fabrício, ficamos, não vou dizer revoltados, que é uma palavra muito pesada, nós ficamos decepcionados, porque o João Gomes é uma figura, dentre outras que tem, que poderia conduzir o processo e isentar os pré-candidatos desse processo. Quero me filiar, procura o João Gomes. O João é o presidente do partido, preencha a ficha, nós vamos ter uma agenda positiva para a gente Até poder como discutir forma de o partido. blindar os pré-candidatos. Exatamente, seria isso. Então nós estamos pensando dessa forma. Mas com 48 horas depois, eles chegaram com essa imposição e nós também não tomamos decisão sem reunir, não. Nós reunimos naquele dia mesmo. Reunimos todos, o Jader Mello, Círio Miguel, Wesley Silva, João Gomes, doutora Maristela Rodrigues, Mário Henrique, todos que formam o PSDB. Doutor Marlos Castro. Reunimos e dissemos, bom, diante dessa imposição, vamos ligar aqui para o presidente do partido. O presidente não atendeu, ele estava em trânsito, não podia atender, mas a vice-presidente do partido, a segunda vice, atendeu, que foi a ex-deputada Eliane Pinheiro. E nós, um a um, comunicamos para ela que nós não faríamos parte daquela chapa. Wesley, e você acredita que aquela chapa que vocês já tinham em mãos, né, de pré-candidatos a vereadores, vão seguir caso seja o presidente, continue o presidente Hélio Lopes? Acho que não. Acredito que o momento agora também é da gente poder refletir sobre isso. Nós não tivemos também um retorno do presidente do partido ainda, nós estamos aguardando. Tem um período de festa agora, Natal, Ano Novo, a gente vai aguardar. E depois a gente vai decidir se a gente permanece no PSDB, se a gente procura uma nova legenda para se agasalhar. O certo é que nós, do PSDB, que estamos aqui defendendo o legado, fazendo aquilo que a gente pode fazer para que o PSDB tenha vida, tenha agenda na cidade, nós fizemos até agora. Você mantém sua pré-candidatura? Sou pré-candidato a prefeito, como também os outros que estão, o Jader Mello também é pré-candidato, o Michel Ruiz também é pré-candidato e o Diácono Maxilane também é pré-candidato. Pelo PSDB, aí não posso dizer. Aí nós temos que aguardar. Essa escolha, você entende que ela deve ser feita com quais critérios? Essa escolha, o partido tem aí, inclusive talvez seja o partido que mais tenha pré-candidatos hoje em Anápolis. Quais os critérios devem ser colocados na mesa para a escolha desse candidato? Eu acho que é só um critério. É o critério da opinião pública, são das pesquisas. Eu disse isso aqui no programa passado, doutor Fabrício, eu quero repetir. O Adib Elias, quando prefeito de Catalão, ele tinha todas as chances de ser candidato a governador em 2006 contra o Alcides Rodrigues. E acredito que ele seria, pela oxigenação que ele tem, estava naquele momento, ganharia a eleição em 2006 do ex-governador Alcides Rodrigues. Mas nas pesquisas de opinião pública, o Maguito Vilela tinha 3 vezes mais os votos que o Adib teria. E aí você pega um instituto de pesquisa, faz uma pesquisa onde o Maguito tinha um percentual maior e o Adib menor, chega na convenção, é claro que o partido vai escolher por esse nome. Aqui em Anápolis não deve ser diferente. Nós temos hoje dentro do PSDB 4 nomes. E esses nomes precisam, para consolidar esse projeto, quando chegar nas convenções, o que tiver melhor avaliado pela sociedade. Aquele que tiver melhor pontuando na pesquisa é que deve ser o candidato. Parece que esse não é bem um critério que eles estão querendo impor por essa reunião. A comissão provisória foi montada e aí o que me entristece, porque são pessoas que estão lá que não foram nem contactadas. Eu entrei em contato com algumas pessoas que é do meu relacionamento. Falei, olha, você está compondo a chapa? Não estou sabendo. Não me avisaram. Na comissão provisória que foi divulgada. Exatamente, não falaram comigo. Tem gente que não está nem sabendo. Tem pessoas, e não é uma só, é mais de uma pessoa, que não está nem sabendo que o nome da pessoa está lá. E a pessoa disse para mim, olha, eu fiquei revoltada, porque poderia ter me avisado. Não me avisou, não falou comigo, e meu nome está lá. E quem fez isso sabe muito bem que não entrou em contato. Então, uma linguagem popular, uma armadilha. Fizeram uma armadilha. Uma tocaia. Né? E nós não aceitamos esse tipo de comportamento. Nós não aceitamos porque nós não fazemos o mesmo. Nós não tratamos desses assuntos com esse tipo de ganância.
com esse tipo de vaidade. Porque isso aí, a gente percebe que é uma ganância, é uma vaidade descomedida. Líder, deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa você ser presidente de um partido para você ser candidato. Só pegando o gancho aqui, Fabrício, dos nomes, o Wesley falou da comissão provisória, matéria do diário da redação.com.br, PSDB implode Ninho Tucano e Hélio Lopes vai assumir a presidência do partido em Anápolis. E a comissão provisória foi divulgada, né, foi anunciada, presidente Hélio Lopes, vice-presidente Ridoval Querelotto, secretário-geral Miriam Cleidiane, secretária Gabriela Campos, tesoureiro Ruiter da Silva, vogais Vespasiano Batista, Diébia Fiune e Fernanda Cunha, membros Eliane Pereira, Reinaldo Guzmão e Rosilene Rodrigues. Aproveitando aí, até dentro desse nome, mandar um abraço a uma pessoa que eu gosto, tenho uma admiração muito grande, Dr. Ruiter Silva. Ontem eu conversei com algumas pessoas do PSDB, o líder, também me relatou que viu com estranheza. O Dr. Ruiter, ele foi assessor, né, do Hélio Lopes lá no IPASGO, né? Ele fez parte lá da... E ter trazido o Dr. Hélio Lopes como presidente e também ter trazido o Dr. Ruiter. Isso causou estranheza na cúpula do PSDB? Causou estranheza. Olha, são duas figuras que nós conhecemos na cidade. O Dr. Hélio é uma pessoa do bem, uma pessoa que nós conhecemos ele. O Ruiter é uma pessoa do bem, sou amigo do Ruiter, da esposa, dos filhos. Convivência amistosa com os dois de longas datas. Convivo com os dois há mais de 2 décadas. Sempre amigos. O que precisamos deixar claro é a forma que foi conduzida, o jeito que foi conduzido. Isso nos machucou, pelo fato de que esse tipo de imposição ele traz de fato traumas, e nós ficamos agora numa posição onde nós iremos buscar uma forma também de poder resolver isso. Se é dentro do PSDB, eu não posso garantir mais. Mas aí vem um raciocínio, né? Se você... Uma candidatura a prefeito em Anápolis para um ano, agora, se faz complexa. Qualquer um, de Antônio Roberto para baixo ou para cima, ninguém vai ter vida fácil. A próxima campanha para prefeito aqui vai ser muito difícil. Briga de foice. No escuro. Exatamente. Agora, eu te falo, se vai ser difícil, você já tem uma candidatura organizada, você tem um partido unido, você tem uma estrutura pacificada. Se assim já vai ser difícil, eu imagino, eu assim, eu não quero julgar, não, mas na minha opinião, não vou dizer que está certo que está errado, mas na minha opinião, o pessoal do PSDB começou trabalhando contra o patrimônio, porque vai ser difícil. Claro, até mesmo o que eu falei no início... E aí, desculpe, claro. Eu não estou dizendo que o Wesley, ou que quem é lá, seja candidato. Não é essa a questão, apenas estou dizendo o seguinte, que para o próprio Hélio, que aparece então como candidato a candidato, né, ficou ruim. Porque ele vai ter que primeiro pacificar e organizar um partido, porque como é que ele vai arranjar uma chapa de vereador sem um partido pacificado? Doutor Afonso, é justamente o que eu ia concluir agora nessa fala e nesse tema. Quando eu pergunto, não tem problema, quando eu pergunto para o líder se faltou carisma político, porque, a meu ver, claro que o doutor Hélio Lopes sabia que ele já estava como presidente. Alguém do diretório comunicou, falou, vamos a Goiânia que a gente vai lançar o seu nome. É onde que eu falei que, na minha opinião, faltou carisma político. Ele deveria ter vindo aqui, na velha guarda do PSDB, e a gente tem que respeitar em qualquer ambiente que a gente vai, doutor, tem a velha guarda. Você vai no futebol, eu acabei de participar agora do campeonato do Sítio dos Bancários, mandar um abraço lá pro Barretinho, o presidente. Eu cheguei lá, tem uma turma lá que está jogando futebol há 20 anos. Eu cheguei lá agora, no final do ano, fui convidado pelo Plínio Barreto, um abraço ao Plínio do Banco Safra, e cheguei, só que eu cheguei dentro das regras que já existiam no Sítio dos Bancários, porque sou um novato lá, respeitando a imposição. Você não bateu o pênalti no primeiro dia? Não bateu o pênalti. Na verdade, me deixaram bater o pênalti depois, mas bati, fiz o gol. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que o doutor Hélio Lopes, eu acho que o carisma político faltou, que quando ele fica sabendo dar a indicação dele a presidente, ele deveria buscar a velha guarda, trazer e já pacificar de início. Olha, Wesley, Ridoval, João Gomes, estão querendo me colocar. O que vocês acham? Vocês estariam comigo? Vocês participariam? Aí sim, ele já iria a Goiânia na reunião, já com essa musculatura política.
e o que faltou a ele. Quando ele chega lá e impõe o nome, e aí a gente deixa bem claro que o Wesley Silva, eu também concordo com ele, não é pelo nome do Dr. Hélio Lopes, não é isso. Deixar bem claro aqui que não é nada contra o Dr. Hélio Lopes, ao contrário, é tudo favorável a ele, mas é pela como foi conduzido, pela forma. Então, a meu ver, repito, ele tenta começar a casa pelo telhado. É isso. E essa ferida vai cicatrizar, Wesley? O PSDB? Em tempo de... Em tempo? Dá tempo aí, para cicatrizar essa ferida? Na verdade, a gente fica machucado, é porque você, na verdade, você tem uma história, um legado, você trabalha, né, pensando justamente nisso. Não tenho nada contra as pessoas que querem assumir o partido. Eu só acho que o formato, o jeito, né, poderia ser diferente. Dessa forma que foi, acabou trazendo trauma. Agora, o tempo, né? Nada melhor do que o tempo para dizer. Vamos passar as festas de Natais, né, de Natal. Mas responde uma coisa aqui para nós. Tem tucano já voando? Ou tá preparando o voo? Acho que tem. Acho que tem uma turma já preparando para voar aí. A minha saudosa mãe dizia assim, nada melhor que um dia após o outro e um no meio. É verdade. Só ler uma mensagem bem rapidinho aqui. A Sônia Borges, será que esse não foi justamente o motivo pelo qual o Marconi escolheu um novo presidente para essa cidade? Ele se acha prejudicado na cidade? Pode ser, talvez, né? Acho que não, se ele se sente isso, acho que a Sônia Borges que faz a pergunta. Eu acho que é também um direito dele de querer fazer as mudanças. O Isaías Diniz, né, tá ligadíssimo conosco. Obrigado, Isaías. Vônei Moreira tá ligadíssimo. Um abraço pro Nilson. Vônei Moreira, viu, Nilson? Grande Vônei. Fera. Isso. Andréia Lu manda bom dia. A Kelly Cristina mandando um alô. Marcelo Daia mandando aqui uns parabéns. Parabéns pela continuidade do programa que é necessário para o bom debate em temas interessantes da população. Agradecer, né, a todos que estão ligadíssimos conosco, né? Tem uma audiência internacional aí, parece, né? Tem? Mandar um abração aqui pro Anuar. Ele tá onde? Aqui é Badiane, aqui pertinho? Não, ele está nos Estados Unidos. Manda aqui isso? a foto, Anuar. Ele ligadíssimo conosco lá. Anuar, a nossa amiga Gisele Bittar. A Gisele Bittar, toda a sua família. Obrigado, Anuar, pela audiência. O Elmer também está ligadíssimo lá nos Estados Unidos. Elmer August. E está ligadíssimo. Muito obrigado, Elmer, pela participação conosco aqui. É muito bom saber que a gente tem essa audiência qualificada. Pessoas por todo mundo ligadíssimo conosco, aproveitando aí. Mandar um abraço para todos. Bom dia aqui para Vera, minha amiga que está acompanhando aqui. O Acef está bem, o vereador está falando aqui. Doutor Afonso Celso, grande secretário, sou seu fã. Obrigado. Quem mais, hein? A CEF foi vereador, né? Vereador. Vereador, irmão do... Nosso grande, saudoso Fantinha. Saudoso Fantinha. Ele disse, olha, abraço para vocês. Fantinha, abraço. Você podia ser contra qualquer atitude política dele, mas era impossível brigar, porque ele era absolutamente simpático, né, educado, cortês e tal. E o ACF puxou. Gente, já caminhando aqui para o final do programa, algum tema... ainda... Eu só quero fazer só uma pontuação bem rápida, só mesmo para louvar a aprovação da reforma tributária, né? Ontem foi aprovado de forma definitiva a reforma tributária que tanto o Brasil esperava. E agora falta só a promulgação e, claro, as leis complementares que vão definir as alíquotas, etc. Mas é um grande passo. E falta a gente sentir como é que vai ser, né? Claro. Mas eu posso te confessar, eu li muito pouco. Eu ainda não estudei profundamente, mas posso dizer a vocês e a todos que nos assistem, pior do que está, não fica. Essa semana nós tivemos alguns eventos importantes em Anápolis. Um deles foi a inauguração do Jardim Botânico, aqui no Jundiaí. É mais um parque, mais um espaço aberto. Tivemos também um motoqueiro, não me recordo o nome, que foi acometido de um acidente e não tinha nem o SAMU, nem um corpo de bombeiro para conduzi-lo até o hospital. Não sei se vocês viram isso aí. Ele foi levado na carroceria de uma caminhonete. Com um pano tampado por causa do sol. Quem sofreu um acidente de moto também foi o nosso colega, doutor André. Não, você viu? Doutor André Ignácio? Não fiquei sabendo. Estava sabendo notícia desse assunto. Não estou sabendo. Eu não estou sabendo. E aí teve esse rapaz que foi cometido de um acidente. Posso estar enganado, né? Se não me engano, foi duas motos, parece. E ele foi levado na carroceria para o hospital porque não conseguiu atendimento pela saúde. E outros assuntos que foram importantes também essa semana, que a gente importante dizer, foi algumas sessões extraordinárias na Câmara Municipal, com projetos do Executivo, mas que um ou dois foi retirado da pauta, que era direto com o funcionário público. Houve uma manifestação na Câmara, o pessoal dos funcionários foram para lá, fizeram aquele barulho,
e parece que tenho certeza, foi retirado de votação. Muito bate-boca, né, também lá na Câmara Municipal entre vereadores. Agora esses assuntos a gente vai deixar para abordá-los a partir dos próximos programas. Nós vamos concentrar um pouco mais na cidade, mas a partir dos próximos programas. Só para esse ponto aqui da reforma tributária, eu acabei de ler aqui um blogzinho da Fabiana Pulcinelli, só para entender como votaram os deputados federais. Adriano do Baldi, sim. Célio Silveira, sim. Daniel Agrobon, não. Delegada Adriana Corse, sim. Deputado Zacarias Calil, não. Flávia Moraes, sim. Glauchin da Fox, não. Gustavo Gayer, não. Hildo do Candango, Ismael Alexandrino, José Nelto, Leda Borges, sim. Magna Mofato, não. Maruza Bodrin, sim. Professor Alcides, não. Rubens Antônio, sim. E Silvier Alves, não. Essa turma do Caiado e do PL votou tudo não. Perfeito. Eu só ia dizer sobre esse tema que o Wesley abordou, e a gente abordou sobre essa questão do PSDB, eu acho assim, pelo princípio do bom jornalismo, se alguém citado aqui se sentir mal claro, vontade, tem ampla liberdade, nos procure para a gente abrir espaço. Claro. Vim participar. Então, assim, nós não temos, nós somos lojinha de esquina, nós atendemos para cima e para baixo. Ou seja, nós não somos um partido pago por qualquer aliás, nós não somos um programa pago por qualquer partido. Jamais. Nós temos essa liberdade, e eu acho que se alguém citado aí tiver, não digo ofendido, não, estou dizendo assim, achar que tem que participar, que tem que dar a sua opinião, nos encaminhe. Doutor Afonso Celso, muito obrigado mais uma vez pela presença do programa e até o próximo. Eu agradeço muito. Hoje a gente até espichou um pouquinho a corda, né? Por conta dessa manifestação. Foi o Lucas que demorou a começar, hein? Culpa do Lucas, né, Lucas? O Lucas nunca é culpado. Professor Xavier. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer e cumprimentar os amigos e invocar mais uma vez o maior comunicador do rádio anapolino, o Iô Jeremias, né, que diria numa situação dessa. Eu quero mandar um abraço apertado para a mulherada e outro abraço para os homens frouxos. Doutor Fabrício Souza, nosso camisa 10, contrato renovado, né? Sempre põe um pouco de dificuldade. Os craques têm isso, né? Mas tem no que ter final deu a luz. Obrigado, doutor, pela presença. Obrigado, Nilson Souza. Agradeço ao líder Wesley Silva, agradeço ao doutor Afonso, agradeço a toda a equipe aqui do Estúdio Sigma, Jornal 7 Minutos. Foi um prazer muito grande participar, o ambiente, as pessoas, muito acolhedor. E, claro, agradecer todas as pessoas que nos acompanharam aí pelas redes sociais, pelo YouTube. Dizer que é um prazer imenso, uma alegria. E vamos continuar esse programa aqui de muito debate, muita informação e, claro, sempre com a participação do telespectador. Wesley Silva. Aqui é o seguinte, Nilson, quem gosta vê e quem não gosta vê também. Sempre. Né? Aqui não tem jeito. O programa leva essa máxima. Quem gosta, assiste. E quem não gosta, assiste sempre. Ou se não assiste sempre, pede informação de quem assistiu. Me conta o que eles falaram. Quero agradecer ao Nilson Souza, agradecer ao doutor Afonso Celso, agradecer ao doutor Fabrício, agradecer ao Lucas, que está ali, agradecer a Lidiane, que está ali também, Lidiana, que está ali, faz parte, né, da equipe. Também agradecer ao Gederson, que está ali, obrigado. É você que esteve conosco, que mandou mensagem, que participou, você que se interagiu conosco. Até o próximo sábado, às 9h30, aqui no Estúdio Sigma, com o programa Anápolis em Debate. Sempre será uma honra levar a melhor informação, fazer esse debate, esse bate-papo com você, que está do outro lado aí. Muito obrigado, Wesley. Quero lembrar que o programa fica disponível nas plataformas digitais, aí pelo YouTube, né, para você ver e rever quantas vezes quiser. Para você que está acostumado em apenas ouvir, pode conectar aí o seu fone de ouvido na sua caminhada, né, e dar o play e vai andando, passeando e ouvindo o programa, né, e se tiver tempo pode assistir também através do vídeo. Mandar uma mensagem se está gostando, se não está. Como dizia a Jane Evangelista, se vocês quiserem ver essas belezuras. Exatamente. Então vai ficar disponível aí, é só entrar lá no Estúdio Sigma, pela plataforma do YouTube, que você vai poder acompanhar. Muito obrigado ao Lucas, aos 7 Minutos, ao Estúdio Sigma. Nós voltamos no próximo sábado aqui no Anápolis em Debate, o podcast. Nós contamos com a sua audiência, a sua participação. Grande abraço e até a próxima.